Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre gravidez de novo, claro, porque é um tema que nunca foge do nosso dia a dia e de tudo mais. Então eu preparei esse vídeo especialmente para falar sobre isso. E eu espero que vocês gostem muito com a participaçãozinha dela. E eu espero que vocês gostem e vamos lá? Bom, eu vim aqui hoje pra contar a minha história e eu queria começar esse movimento que é Conte Sua História. Então eu espero que vocês me mandem histórias de vocês ou histórias que vocês conhecem pra mim conhecer também, porque eu não conheço tanta gente assim que ficou grávida ou que está grávida e que foi mãe nova. Então mandem pra mim, tá? Esse movimento que é movimento Histórias de Grávidas. Vou fazer uma hashtag, com certeza, vou criar várias coisas pra esse movimento. Mas o importante é vocês me mandarem histórias de vocês. Então, vamos começar com a minha história. Bom, no ano de 2012, em outubro, eu já estava grávida e não sabia. Fiz várias coisas que eu não podia, como eu pintei o cabelo, fiz luzes e muitas outras coisas que as meninas fazem, né, normal. E eu não sabia que eu estava grávida e continuei a fazer todas as minhas coisas normalmente. Viajei, fui pra balada e fiz tudo que eu não poderia ter feito, né? Então, passou um tempo e tudo. E aí quando foi em 2013, isso, agora eu tô certinho. Quando foi em 2013, passou alguns meses e quando foi em fevereiro, eu descobri, não descobri, né? Quando foi em fevereiro eu fui pros Estados Unidos, eu fui pra Disney, com meu pai, com a minha madrasta, a minha avó, meu tio e todo mundo da minha família. E quando eu cheguei lá, eu fui em todos os brinquedos, fiz tudo normal, foram 12 horas de voo e eu fiz tudo normal. E aí, quando eu voltei de viagem, a minha mãe falou: Valesca, você tá mais gordinha? O que aconteceu? Eu falei: porque eu comi bastante lá, né? E eu não cheguei a passar mal. Eu não cheguei a passar mal lá, sabe? Eu fiquei normal lá e tudo, então... Gente, é porque ela tá fazendo graça aqui, eu não consigo me concentrar. Para! Tampa a boca. Voltando ao foco, né, ao rumo da conversa. Chega, moça. Aí minha mãe falou que eu tava mais gordinha. Eu falei: é porque eu comi bastante lá, né? Eu me alimentei bem. E aí passou uns tempos, eu comecei a passar mal, comecei a passar muito mal. A minha barriga começou a crescer um pouquinho. E muita coisa que muitas meninas perguntam é sobre a minha menstruação. Então, a minha menstruação caía uma gotinha e pra mim aquilo era normal, sabe? Eu sei que pra vocês falam: até parece que caía isso. Mas é verdade, gente. Pra mim aquilo era normal porque eu sempre fui muito ingênua. E aí, Aí eu comecei a passar muito mal e tal, e minha mãe tava achando aquilo estranho, e eu também comecei a ficar com medo e achar estranho, e eu sentia umas tremidinhas na barriga, parecia, sabe quando você tá com... Gente, não riam de mim, tá? Mas eu acho que todo tem isso. Sabe quando as pessoas sentem gases e a barriga fica... Que tem até aquele comercial do Borborigno, sei lá, que fica... Parece que tem alguma batedeira assim na barriga. Então, meus peitos estavam aumentando. Mas uma coisa que eu não percebia era que eu percebia sim, mas eu não sabia o que era que tava saindo um líquido do meu peito. Era um líquido transparente, como se estivesse saindo leite, sabe? Só que eu não sabia o que era aquele líquido e eu também não queria saber. Então eu deixei quieto, falei: deve ser normal isso, né? Deve chegar numa idade ser normal. E eu deixei. E fui deixando, e fui deixando, e fui deixando, né? Como vocês imaginam.
E aí, quando eu voltei da Disney, aconteceu tudo isso, eu passei mal, aí eu passei mal na escola, e eu sempre passava mal, sempre passando mal, cansada, com sono, dormia muito, muito. Comia disparadamente. E não tava engordando, né? Não tava engordando. Até aí eu não engordei quase nada, só tava parecendo uma barriguinha. Tipo que eu tivesse meio gordinha, sabe? Que eu tivesse engordando e pegando um pneuzinho, então. Daí, depois que... Aí depois desse dia, aí eu fiquei com medo e eu falei com a tia da perua, né? Eu falei com uma tia da perua que eu confiava bastante, ela era muito minha amiga e eu conversava tudo com ela. Eu falei, olha, eu tô com medo, né, que eu esteja grávida, mas eu preciso ter certeza antes de eu tomar alguma decisão. Mas eu não pensei na hora, assim, em abortar e nem tirar, nem nada, sabe, gente? Eu só pensei em ser expulsa de casa. E ser jogada no lixo. Foi a única coisa que eu pensei. Daí depois, eu combinei com ela um dia, eu falei, ó, amanhã vou levar R$5, que foi o valor do meu teste. Vou levar R$5 e a gente faz teste. Você vai comigo na farmácia de manhã, eu não entro na escola, a gente vai na farmácia, compra, eu volto, entro na escola e faço. Daí eu fiz isso direitinho, que eu falei pra vocês. E eu entrei, aí quando eu fiz o teste, gente, eu fiz o teste na hora, duas coisinhas, duas fitinhas acenderam. E aí eu comecei, fiquei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E essa pessoa, que eu confiava bastante, começou a gritar, caralho, você tá... Desculpa, gente, eu não sei se esse horário é permitido, mas... Caralho, essa pessoa, você tá grávida, não sei o que lá. Eu falei, meu, como assim? Me ajuda, você precisa me ajudar, não sei o que eu vou fazer. E essa pessoa pegou e saiu correndo. E me largou lá no banheiro. Imagine, me largou no banheiro e eu, aos prantos, eu chorando, mais que tudo na minha vida, eu entrei na sala, chorando, eu não consegui ficar na sala. E quando eu saí da sala, a diretora me chamou e falou assim, eu já sei de tudo. Eu falei assim, mas pode não ser isso. E se for uma outra coisa? Eu não tava querendo acreditar que poderia ou que era isso, entende? Então eu fiquei muito preocupada, daí eu comecei a criar hipóteses de que não era. Cheguei a falar pra ela assim, ó, não é, eu liguei pra tal pessoa e não é. E aí minha mãe chegou lá, minha mãe me mandou uma mensagem, eu fiquei muito assustada. Ela falou assim, Valesca, não sai da escola, eu tô indo aí te buscar e nós vamos resolver isso junto. Eu falei, meu, o que será que tá acontecendo aqui? Eu não contei pra ela. Quem contou? Aí beleza, aí eu falei com a diretora ligou pra ela e aí ela falou, não deixa a Valesca sair da escola e nós vamos conversar. Daí quem foi lá dentro pra conversar comigo e com a diretora foi a minha tia. Foi a minha tia, e daí a minha tia falou assim, pode não ser, mas também pode ser, e se for, nós vamos tratar com muito amor e carinho, né? E aí, beleza. Aí a gente conversou, a minha mãe ficou dentro do carro, aí eu entrei no carro e minha mãe falou assim, Valesca, o que tá acontecendo? Mas você não era virgem? Porque eu sempre falei que eu era virgem, né? Eu sempre disse pra minha mãe que eu era virgem, porque eu não gosto de falar sobre esses assuntos com ninguém, assim, sabe? Eu tô contando aqui pra vocês porque é minha história, mas tá sendo bem difícil de eu falar, mas eu tô falando. E aí minha mãe falou assim, Valesca, mas você não era virgem? E eu falei assim... Aí eu fiquei, mas eu sou virgem, sei o que lá, sabe? Eu não queria acreditar. E daí ela falou, então tá, então vamos no médico. Aí a gente foi no médico, no Hospital Vitória. E a gente chegou lá, era 10 e pouco da manhã. E 10 e pouco, 9 e pouco, 10 e pouco, por aí. Ai, e aí, quando chegamos lá, quem ficou comigo em todo momento foi a minha tia, porque minha mãe desmaia, minha mãe tem esses probleminhas, sabe? Que gente velha, desculpa se você estiver vendo esse vídeo, mas é mentira. Eu tenho esses problemas de desmaiar fácil, não sei, alguma coisa assim, minha tia que me falou. E aí, eu fui passar na médica. Chegou lá na hora, a médica falou assim, tem possibilidade de estar grávida? Eu, não. Aí ela, você é virgem? Eu, sou. Aí a médica ficou olhando assim pra cara minha e da minha tia e falou assim, então como que eu vou examinar ela se ela é virgem?
Se ela é virgem, não tenho que examinar. Aí minha tia brigou com ela. Falou assim, olha aqui, você vai examinar ela não é virgem, ela tá mentindo. Então vai e examine ela. Você é médica, você não paga pra isso. Aí a doutora foi lá, falou assim, vem aqui. Aí eu fui numa salinha reservada. Ela me deitou na maca. Eu deitei na maca, ela me deitou. Eu deitei na maca. E ela pegou um aparelhinho que escuta o coração. Na hora que ela colocou na minha barriga, aí eu ouvi toc, 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 toc. Parecia o som de cavalinho, gente, de cavalo trotando, sabe? E ficava... Vê se pode, essa coisinha aqui, ó. Parecia o som de cavalinho trotando. E minha tia ouviu do outro lado da sala. Aí ela falou assim, Valesca, não precisa mais falar nada. Eu já ouvi. E a médica falou assim, já dá até pra saber o sexo. Dependendo de quanto, do mês que ela tiver, já dá pra saber. E aí eu fui encaminhada pra fazer ultrassom. E quando eu fiz ultrassom, eu já tava quase de 5 meses. Pois é, gente, eu tava quase de 5 meses. E o médico falou assim, olha, se você ir na ginecologista fizer todo o processo rapidinho, você já vai saber o que é, se é menina ou menina. E faltavam absolutamente, deixa eu ver, foi abril, não, foi maio, junho, julho, faltavam 3 meses. 3 meses pra mim ter um filho. 3 meses. Estavam 3 meses pra mim ter essa coisinha aqui. 3 meses. Vocês sabem o que são 3 meses que você tem que preparar chá de bebê, comprar berço, comprar tudo em 3 meses? Eu não sabia. E minha mãe ficou muito chateada, meu pai ficou sem falar comigo durante 1 ano. Quase 2 anos, né? Agora ele voltou a falar comigo, a gente sai junto, eu, ele e o Lucas. Como vocês já devem saber por causa dos outros vídeos que eu fiz de diário de gravidez. E tá tudo feliz agora e contente, mas eu passei muito perrengue quando eu tava grávida dela. Foi um sufoco, porque eu era tipo uma criança, eu não sabia de nada, gente. Eu não sabia como que era cuidar de uma criança, eu não sabia nada. Mas, vem aqui agora. Foi uma das melhores coisas da minha vida. A melhor, né? Que apronta. Gente, vocês acham que ela é quietinha? Ela não é quietinha não, viu? Ela é mal criada, essa menina, né? Muito mal criada. mimada? E daí eu passei muito por tudo isso e ainda tô aqui, viva. Então eu queria mandar um recado pras meninas que estão grávidas ou que já estiveram grávidas ou pretendem tirar. Eu queria mandar um recado pra algumas meninas que são mãe ou que estão grávidas, que é não abortem, não tirem, não façam isso, sabe? Porque é um ser que não tem culpa. Por mais que você tenha errado, você e o seu parceiro tenham errados, isso não é motivo de você querer tirar uma pessoa, porque ela, querendo ou não, já está formada, já tem coração, já tem uma vida lá dentro, já se mexe, você já sente lá dentro de você. Então, não tire. Se você foi irresponsável pra fazer, então seja irresponsável pra ter. Seja responsável tudo de uma vez, igual eu fui. Quer ser irresponsável? Seja, já tenha e tudo mais. Agora, se você quer ser um monstro ou uma monstra, então você tira. Muita gente fala, mas eu tenho que tirar porque isso não é bom pra mim, eu preciso... Calma! Se você tiver o seu filho com a idade que eu tive, ou mais tarde, tanto faz a idade, gente. Um dia qualquer um vai ter filho na vida, cedo ou tarde, qualquer um vai ter. Então eu acho que todos deveriam tomar conhecimento e não tirar, porque isso é uma coisa contra a lei, que você pode morrer. A mulher, se ela tira o bebê, ela pode chegar a morrer, a falecer, sabe? Porque faz todo um negócio no útero e isso acaba com você por dentro. Então eu não tiraria. E eu recomendo isso pra vocês também, que vocês não tirem.
Gente, fala com o seu parceiro, fala com a sua mãe. A primeira coisa, fala com a sua mãe, ela vai te ajudar em tudo. Sua mãe pode ser a pessoa mais chata, mais ignorante, mais tudo do mundo, mas ela nunca vai te abandonar. Eu creio que ela não vai fazer isso. Eu acho. E é isso, gente. Minha história eu resumi bastante. O vídeo que eu falei sobre ela completo vou deixar aqui abaixo, e todos os diários de gravidez também vou deixar aqui na descrição do canal. Não sei se vocês viram, mas o nosso canal cresceu mais. Agora estamos com 4.000 e alguns inscritos e quase 250 visualizações, 250 mil visualizações, tá, gente? Eu tô muito feliz, por isso eu vim gravar esse vídeo assim sobre gravidez, porque eu acho que algumas meninas não conhecem os meus vídeos e eu quis me apresentar melhor, contar mais a minha história e o porquê, né, sobre a minha gravidez. Então, se vocês gostarem de vídeos assim, deixem nos comentários, dê um like. Vou deixar algumas fotos assim, passando. E, gente, uma coisa que eu percebi em outros vídeos. Muitas meninas estão criticando alguns vídeos, o porquê deles. É porque muitas meninas às vezes me pedem há muito tempo e aí eu tô começando a fazer, a reproduzir eles, sabe, em uma definição melhor. Então, me desculpem, mas deixem nos comentários o que vocês querem ver. E é isso, meninas. Se vocês gostaram bastante, cliquem em gostei, 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 muitos gostei. Sigam-me no Instagram, @_ValescaSpinardi. No Snapchat, que eu posto tudo que eu tô fazendo na hora. E no Facebook. Snapchat é Valesca_Laura. Vou deixar tudo aqui na telinha. Meu Facebook é Valesca Spinardi ou Moda Trend, tudo junto. E o blog é www.modatrend.blogspot.com.br. Acompanhem o blog, acompanhem o canal, acompanhem nas redes sociais, acompanhem tudo. Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo, acho que vocês já perceberam o meu excesso de felicidade. E é isso, meninas. Um big beijo e outra coisa, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Eu vou deixar aqui, ó, inscreva-se bem grande. Então vocês se inscrevam, pelo amor de Deus, pra gente subir pra rumo aos 5.000 inscritos. Então é isso, um big ultra mega power beijo pra todas vocês. Obrigada pela atenção. E se eu estiver olhando muito pra lá ou pra cá, ou sei lá pra onde, é por causa da câmera. Deixa nos comentários também se a iluminação, se o áudio tá tudo ok. E é isso, divulguem bastante. Um big beijo.